dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Mercado Investimentos, mais um hoje na quarta-feira. E aproveita que você está aí no YouTube e já se inscreve nesse canal, clica no sininho, comenta nesse vídeo, compartilha a nossa programação, porque isso ajuda o nosso programa e todos os nossos programas a chegarem a mais pessoas todos os dias. E hoje a gente vai comentar o que está acontecendo com a Argentina, porque por lá o risco país voltou a passar dos 500 pontos. E quem já está perdendo a paciência com o Javier Milei agora é justamente quem o aplaudia no passado, o próprio mercado financeiro. A gente vai falar também do plano econômico do Flávio Bolsonaro, que veio já com destinatário no anúncio, e tem também Bet no programa hoje. É um programa bastante denso aqui, vários assuntos para a gente começar o dia, mas antes de passar por todos eles, quero saber de vocês. Aí no YouTube também tem uma enquete rolando. Então participa aqui com a gente, deixa a sua opinião, aproveita para comentar também no chat o nosso assunto do dia, que é Milei. Milei está na pauta hoje. O que explica o risco país da Argentina voltar a passar dos 500 pontos? O Milei está perdendo a mão. O mercado reviu as promessas de Milei. Ou exagero de pessimismo. Tá tudo muito bem lá na Argentina. Então vota aí na enquete, deixa seu recado no chat, que no final do programa eu vou ler o resultado aqui da nossa enquete e eu dou o meu pitaco, como sempre. E se até ontem a pergunta era até quando Milei segura a motosserra, a pergunta ainda continua válida, mas ela ganhou um complemento. Até quando o mercado segura a mão do Milei? Segundo as notícias mais recentes, o risco país da Argentina passou dos 500 pontos pela primeira vez desde maio nessa terça-feira. Segundo o indicador calculado pelo JP Morgan, o risco país da Argentina subiu 18 pontos base num dia só. É a primeira vez que o indicador fura essa marca desde a metade do ano e veio junto com a queda dos títulos argentinos. E aqui vem o mais irônico, né? Porque o mercado que aplaudia esse plano econômico, essas medidas do Javier Milei e o ajuste, né, a motosserra do Javier Milei, agora parece que está cobrando o presidente argentino. A Veja resumiu tudo isso como o mercado perdendo a paciência com Milei. E essa reviravolta fala mais para a gente sobre o modelo econômico do que só um dia ruim de mercado lá na Argentina. Então a gente separou alguns gráficos e eu quero destrinchar esse assunto aqui com vocês para a gente entender esse imbróglio que está acontecendo lá na Argentina. Para quem não sabe, ou para quem ainda não sabe, Javier Milei resolveu passar a motosserra na Argentina com um objetivo que era um deles, né? Um dos objetivos era entregar ali um superávit, um resultado primário bom, ou melhor do que anteriormente, e fez isso às custas dos gastos públicos de uma forma muito severa. Então ele realmente passou a motosserra em saúde, educação, na ciência e tecnologia, ele enxugou tudo que pôde. A grande questão aqui é que Javier Milei, com isso, também esmagou a demanda argentina. Aos poucos, ele foi matando o paciente para baixar a febre dele. Então, em um dado momento, a Argentina não tinha mais febre, só que o paciente estava quase morrendo ali. Isso aconteceu para controlar a inflação, porque sem demanda você também não tem inflação, então ele fez isso sufocando toda a demanda da Argentina e aquele resultado primário tão almejado, aquelas reformas tão almejadas, também esmagaram essa demanda, também sufocaram a Argentina. Não à toa aí, a Argentina triplicou a inadimplência nos últimos tempos. O trabalhador argentino, o aposentado argentino tem muitas dificuldades pela frente e isso é uma decorrência das escolhas de política econômica do Javier Milei. E aí a gente separou esse gráfico que vocês estão vendo aqui do meu lado,
que era um gráfico que foi veiculado pelo Poder 360 lá em junho. Em junho desse ano, eles colocaram uma comparação, e aqui com um intuito muito também claro aqui, né, muito evidente, que era comparar o risco da Argentina em queda com o risco país do Brasil. Aqui até eles usam dois indicadores diferentes, quase misturando banana com maçã, mas aqui dois indicadores que acabam falando sobre risco. E qual que é o mote aqui? Qual que é a intenção do Poder 360? Falar que o risco da Argentina saiu de 1.963 pontos nessa métrica do JP Morgan e caiu para 433 em junho. Então eles estão comemorando essa queda do risco da Argentina e comparando com o Brasil, que tem ali algumas variações para cima, em 1º de janeiro de 2025, ou até ali em 1º de julho de 2025, mas que praticamente fica estável, até porque, diante da escala do risco da Argentina, o nosso risco anda praticamente de lado. Tem alguns saltos ali ao longo da curva, mas nada muito impressionante. E o risco do Brasil na mesma data, ou melhor, o CDS, né, que é aquele seguro pelo risco do país, estava em 126 dólares aqui. O que está querendo mostrar para a gente? É quase uma tentativa de fortalecer aquela narrativa, de fortalecer a história de que a Argentina está fazendo um bom trabalho na condução das contas do país em relação a como o fiscal, como as contas públicas, como o Brasil está sendo conduzido. Essa comparação apareceu em vários momentos. Vários momentos, inclusive, Javier Milei foi colocado como um grande exponente ali das políticas públicas, foi adorado pelo mercado, foi colocado como um exemplo a ser seguido aqui no Brasil, inclusive por Flávio Bolsonaro. Então, o Javier Milei vira essa espécie de exemplo a ser seguido, mas parece que a lua de mel está acabando. Não é a primeira vez que a gente tem esse desencontro, esse desentendimento entre o mercado e o Javier Milei. Essa lua de mel, ela está deteriorando faz tempo, mas agora parece que o mercado chega a um momento que perde mesmo a paciência com o Javier Milei, com as suas atitudes e políticas econômicas que não estão rendendo os frutos que se esperava, porque a economia argentina vem enfrentando uma série de dificuldades que são, sim, consequências das próprias escolhas de políticas econômicas do Javier Milei. E um ponto aqui que eu queria falar é justamente que aqui nesse gráfico do Poder 360 se mostra a queda. Só que agora a gente volta a ter a alta desse risco país. Quero ver se eles vão refazer esse gráfico aqui, mostrando que o risco país da Argentina voltou a oscilar de forma intensa, e que agora o risco por lá está aumentando. E a gente separou um outro gráfico aqui para vocês, que é justamente o risco país medido pelo JP Morgan. E é bem interessante como esse risco ele é medido, porque ele é um indicador financeiro elaborado pelo JP Morgan que mede a diferença entre o rendimento dos títulos da dívida soberana argentina e dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então é assim que eles fazem essa métrica de risco. E quanto maior o valor em pontos base, que é a forma que é colocada aqui, maior é o sobrecusto da Argentina para se financiar nos mercados internacionais. E acaba sendo um indicador bastante usado para avaliar o risco de um país. E aqui a gente tem esses dados calculados pelo JP Morgan em relação a países emergentes. Então a gente vê que tem sim uma trajetória de queda, chega até lá no 10 de julho em 402 pontos e depois volta a subir, ontem chegando a um patamar que não se via desde maio, em 511 pontos. O mercado parece que realmente está cobrando Javier Milei de outras entregas, e aqui eu acho que deixa um ponto bem interessante para a nossa reflexão. A gente vai voltar nesse assunto da confiança do mercado, da fada da confiança, mas segura ele, porque a gente vai voltar quando a gente for falar de Flávio Bolsonaro, depois das rapidinhas do mercado. Mas o que eu queria chegar aqui com vocês é que não adianta você fazer todas as reformas que o mercado quer esperando que essa fada da confiança chegue. Essa fada da confiança que é um jargão econômico.
É como se você arrumasse muito bem a sua casinha, se você fizesse tudo o que o mercado espera e entregasse tudo o que o mercado quer, a fada da confiança viria e aí os investimentos no país vão deslanchar, a confiança e o país vai prosperar. E isso não acontece, né? A gente não tem exemplos recentes em que essas reformas foram suficientes. É sempre aquela coisa, você dá a mão e logo eles querem o pé, como já diria, só para contrariar. Nunca uma reforma é suficiente. Sempre acham um novo amianto, como naqueles programas de reforma, para mudar tudo. Então você faz uma reforma, eles querem outra. Você faz aquela outra reforma, aparece outra. É sempre assim, e sempre no arroxo do trabalhador, do aposentado, dos benefícios sociais. É assim que se querem as reformas. Mas não adianta entregar, porque a fada da confiança não vem se não tiver demanda. Vamos passar então pelas nossas curtinhas, ou melhor, pelas nossas rapidinhas do mercado, que são 3 notícias para você se atualizar rapidinho aí em casa. O Ibovespa teve um dia de vai e vem ontem e terminou em queda de novo. O segundo valor econômico, a bolsa oscilou entre perdas e ganhos durante quase toda a sessão, em meio a uma baixa liquidez e posicionamento leve, aqui palavras do valor econômico. E só escolheu um lado perto do fechamento, que foi o lado negativo. O que pesou, e aqui é que eu quero que vocês prestem atenção, o que pesou, segundo o veículo, foi a tramitação da PEC 6x1 no Congresso. A discussão sobre reduzir a jornada de trabalho chegou na sessão como risco e não como notícia boa. E aí, deixo a pergunta com vocês de quem está incomodado com isso. Eu vou fazer um breve comentário, porque a gente está nas rapidinhas e não numa grande análise, mas ontem eu li várias notícias de fechamento. E cada uma delas se posicionava de uma forma para explicar a queda do mercado. Algumas falavam em queda no varejo, então a situação das Casas Bahia e do varejo como um todo atrapalharam o pregão. Outras falavam do período eleitoral. Então, período eleitoral chegando, a volatilidade está muito alta e isso faz com que a bolsa vá para o negativo. Outros falavam da ausência de agenda. Então, ontem foi um dia sem muitos indicadores, sem muitos catalisadores e isso fez com que a bolsa ficasse meio à deriva e o lado político pesou e levou para o negativo. Mas o interessante aqui da notícia do valor é que ela coloca o peso no fim da escala 6x1, dando um recado muito interessante, né, da leitura do mercado em relação ao fim da escala 6x1, mas também colocando isso como um aspecto negativo e que derruba a bolsa. Mas o que a gente sempre tem que lembrar é que nem sempre o que movimenta a bolsa é o que mexe com a nossa vida lá no final das contas. É o que realmente faz diferença na vida do brasileiro, porque o mercado está vendo aqui de forma negativa e a escolha do veículo em colocar isso como manchete também é um recado, também é um posicionamento. Então a gente tem que ficar muito esperto com as notícias que a gente lê por aí. A segunda rapidinha aqui do mercado é ele voltou. Geração de imprestáveis. Foi assim que o ex-governador Romeu Zema, hoje candidato à presidência, se referiu mais uma vez, não é a primeira vez que Romeu Zema usa esse termo, para se referir aí a quem recebe programa social no Brasil. Para ele, o beneficiário deveria ser obrigado a aceitar o emprego que aparecer. Qualquer emprego por qualquer salário. Aqui ele está dando também seus recados. E isso tem um nome e não é política de trabalho. Que horror, hein, Romeu Zema? De novo falando de benefícios sociais, de novo chamando o beneficiário de imprestável e mais do que isso, né, falando sobre aceitar qualquer trabalho a qualquer condição. Onde você quer chegar com esse tipo de recado? Onde você quer chegar com esse tipo de fala? Gostaria muito de saber, embora já saiba a resposta. E vamos falar de renda do brasileiro agora, porque esse assunto conversa direto com a notícia anterior. 53% dos brasileiros terminam o mês sem dinheiro suficiente para pagar todas as contas. Quem conta isso para a gente é a Serasa Experience, numa pesquisa de saúde financeira dos trabalhadores que foi divulgada ontem. O percentual ficou praticamente estável em relação ao levantamento anterior e mais da metade do país está trabalhando e chegando ao dia 30 no vermelho.
Isso conversa muito com o que o Zema fala lá, né, de aceitar qualquer trabalho, a qualquer condição, e mostra também que o brasileiro vem buscando alternativas para tentar complementar essa renda que não chega até o dia 30. E a gente vai falar um pouco sobre isso lá no final do programa, quando a gente retomar o assunto das bets. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de Flávio Bolsonaro. Hoje nem vou falar. Só gente boa, não sei. Mas que gente que a gente trouxe hoje para o programa, né? A gente falou de Milei, de Romeu Zema e agora a gente vai falar de Flávio Bolsonaro, porque ele apareceu para anunciar o seu programa econômico da campanha. Flávio Bolsonaro anunciou nessa terça-feira uma leva de nomes ligados ao mercado financeiro e ao setor de infraestrutura para detalhar o plano do governo dele. A informação é do painel da Folha. E no mesmo dia, na Conferência Anual do Santander, a coordenadora da pauta econômica desse plano aqui, a Daniela Marques, deu o resumo da ópera. Um choque de gestão que vai resgatar a confiança do mercado e, com isso, reduzir os juros pagos pelo Brasil. Qualquer coincidência aqui, em confiança, é pouca bobagem, tá? A candidatura escolheu o palco, a plateia e os termos que ela usou. Confiança é a palavra mais simpática e mais vaga do vocabulário do mercado. A gente acabou de ver isso no caso da Argentina, que acabou de ver esse filme também. O choque da confiança, que não entregou confiança coisa nenhuma. Ela sustenta, Daniela Marques aqui sustenta, promessa de juros menores sem se comprometer da onde virão os cortes, porque isso ninguém quer se comprometer na campanha. Deixa para depois. Mas a gente sabe da onde vão vir esses cortes, Daniela Marques. Por mais que você não conte, a gente sabe muito bem que agenda vocês vão servir caso, e não vão, porque a gente não quer, mas se chegassem ao poder, a gente sabe muito bem que agenda vocês iriam servir. Ela traz também os detalhes do plano econômico, já com o endereço. Esse plano econômico vem endereçado. Programa da candidatura da presidência sendo apresentado primeiro em uma conferência de banco. E isso é escolha política, sim, porque a escolha da plateia fala muito sobre para quem o plano econômico foi escrito. E aqui a gente vê um claro aceno de Flávio Bolsonaro ao mercado financeiro, primeiro por trazer nomes ligados ao mercado, então ele está querendo colocar esses nomes ao seu lado para ligar o mercado financeiro a ele e acenar ao mercado financeiro que não vem botando muita fé no Flávio Bolsonaro. Então ele está tentando a todo custo falar para o mercado financeiro que vai sim servir aos interesses do mercado. Se fizer ajuste, por mais que Daniela Marques não tenha detalhado aqui, se fizer ajuste, esses ajustes vão ser feitos da forma que o mercado gosta, da forma que o mercado quer. Ele vai atender a agenda do mercado financeiro. Colocar a Daniela Marques também para falar no anúncio da campanha no Santander também é um recado dado de alinhamento ao mercado financeiro. E isso é mais uma tentativa desesperada de Flávio Bolsonaro em se agarrar em qualquer que seja a tábua de salvação. Ele está acenando para todo lado. Está acenando para Donald Trump, está acenando para os Estados Unidos, está acenando para o mercado financeiro. Ele está entregando tudo. Está entregando para o mercado financeiro, está entregando para Donald Trump na tentativa de um apoio que até agora está meio ali xoxo. Mas ele está entregando o Brasil para esses agentes, seja no exterior ou aqui dentro, em troca de apoio também para sua candidatura, porque no final das contas ele vai entregar mesmo se ele puder salvar os interesses também da sua família. Ele age o tempo todo em causa própria, entregando pontos importantes e caros aqui para o nosso Brasil. Será que ele vai seguir a agenda do Javier Milei, que acabou de ter uma baita de uma quebra de confiança agora com o mercado? Porque ele já sinalizou para isso. E pessoas ligadas também ao seu governo também sinalizaram muito para Javier Milei. Será que ele vai seguir essa mesma agenda fracassada do Javier Milei? Será que ele vai propor isso para se salvar, mesmo que acabe com a economia brasileira, mesmo que acabe com o trabalhador, com o aposentado?
É isso que a gente quer para o nosso Brasil? Inclusive, pergunto para vocês deixarem a opinião aí no chat. Quando vocês viram um choque de gestão na história recente do Brasilzão trazer alguma coisa de boa para o brasileiro ou fazer a gente chegar a algum lugar? Porque na história recente, eu pelo menos não vi. Vamos passar por mais umas rapidinhas? Mas antes, vou beber um pouquinho de água, porque vem aí um blocão de rapidinhas para a gente comentar. Vou tomar um shot de alga. Xi Jinping recebeu o presidente do Equador, Daniel Noboa, em Pequim e defendeu, segundo a imprensa estatal chinesa, a independência e a autossuficiência dos países da América Latina. Noboa é um aliado próximo de Washington e o presidente equatoriano buscou o apoio do presidente Donald Trump na luta contra o crime e não descartou a volta de bases militares estrangeiras ao país, hoje proibidas por lei. A China, falando de soberania latino-americana, diz muito sobre quem deixou também esse espaço vago. Outro personagem que volta aqui para o nosso programa, hoje o programa está com presenças muito ilustres, é ele, Donald Trump, o laranjão, que está no pior índice de aprovação do seu mandato, segundo uma série de pesquisas. E a resposta dele foi dizer que as pesquisas são o quê? Mentira, só no mundo de WandaVision, de Donald Trump. Ele escreveu nas redes em caixa alta que os números reais dele são mais altos de todos os tempos. Embora ele tenha falado que não vai mudar os rumos da sua política, a Bloomberg mostrou que o laranjão adiou a tarifa de 50% sobre produtos no Canadá. A pesquisa o Trump nega, mas a tarifa ele adia. E tarifa adiada nesse caso, ainda mais em um ano de aprovação em queda, pode ser uma forma de mudança de rumo, mesmo que negada pelo próprio presidente, principalmente por conta dos efeitos nos preços do que qualquer estratégia comercial aqui. Tá aí a notícia da Bloomberg falando que o Trump atrasou as tarifas em 50%, mas ele fala que não vai mudar nada, tá, gente? Ele não vai mudar os rumos da política dele, já mudando. Bora para o nosso terceiro assunto aqui, que é um assunto importante para a gente falar. Apostas de bilhões. E isso não é um exagero meu, tá? Os brasileiros depositaram 220 bilhões e 600 milhões de reais nas bets autorizadas a operar no país só no ano passado, só em 2025. Esses dados são do Ministério da Fazenda, obtidos via Lei de Acesso à Informação. Desse dinheiro todo, quase 37 bilhões de reais ficaram do outro lado da banca. Foram 37 bilhões de reais que saíram do orçamento das famílias brasileiras no ano passado. Segundo os dados da Secretaria de Prêmios e Apostas, outubro foi o mês com maior volume de apostas nesses sites. O levantamento também traz o número de apostadores por mês, com uma média de 9,25 milhões de apostadores no ano passado. E o pico também foi em outubro, com 10,82 milhões de brasileiros apostando nesse período. E aqui eu queria voltar ao assunto que a gente estava falando lá da Serasa, que a renda não chega no final do mês. Eu acho muito simbólico e muito emblemático que os outros países, porque as bets não são nacionais, tá, gente? Por mais que o nome diga isso pra gente, muitas bets, elas são estrangeiras. E elas vêm operar aqui no nosso solo brasileiro com uma ideia de explorar esse mercado do Brasilzão. Inclusive, eu li um levantamento lá no passado, que eu sempre guardo comigo, que era justamente uma das bets, grandes bets internacionais, que é dona de todas as outras bets pequenininhas, inclusive as que têm nome brasileiro para enganar a gente, que ela vinha aqui para o Brasil expandir as suas operações no nosso solo brasileiro, porque ela via a maior chance de ter um mercado fértil aqui, de ter o maior mercado nos próximos anos. Ela larga, inclusive, as outras operações na América Latina, em outros países latino-americanos, para focar no Brasil e explorar esse mercado aqui, porque tinha maior, isso é um documento de relação com os investidores, tá? Porque tinha maior
possibilidade de lucro e de ganho para a Bet, não para o brasileiro. E esse ponto aqui eu acho que é muito simbólico, porque o brasileiro que não chega com as contas no final do mês, que chega com o dinheiro contado, muitas vezes quer buscar uma alternativa, como mostra a própria pesquisa da Serasa. Por isso que eu falei para vocês guardarem no coração que a gente já ia voltar lá. Porque ao não chegar com o dinheiro no final do mês e precisar dessa alternativa, qualquer coisa vale. E aí a pessoa entra na ilusão de que a aposta é uma forma de renda extra, e isso aparece inclusive no apontamento da Anbima. Boa parte dos brasileiros vê o mercado de apostas como uma forma de renda extra. Então, olha que simbólico aqui. Um país vendo essa necessidade do brasileiro em fechar as contas no final do mês, explora essa vulnerabilidade com o objetivo de lucrar aqui no nosso país, porque vê que com isso vai crescer mais do que nos outros. E uma coisa está muito ligada à outra, mas algo que a gente não pode tirar do foco, claro que tem toda a questão de saúde mental, tem toda a questão da ludopatia, tem vários problemas que as bets deixam aqui, né, deixam uma terra arrasada, ela deixa o problema e remete os lucros, que a gente viu que não são poucos. Aqui a gente está falando ainda de faturamento, mas o lucro não fica muito atrás disso. As bets ganham e ganham muito explorando a vulnerabilidade do nosso país. Deixam um rastro de destruição e o lucro vai para fora. Mas mais do que isso, a gente está tirando 37 bilhões em um ano do orçamento das famílias que poderiam estar gastando no varejo, que poderiam estar consumindo serviços e fomentando o mercado brasileiro. O que a aposta deixa? O que a casa de aposta que nem aqui está, nem operação no Brasil tem direito? Se a gente for procurar ali os documentos de casa de aposta, é super difícil de achar quem são os acionistas quando elas não são de capital aberto. A gente consegue essas informações quando são, mas quando não são, é uma busca sem fim. Então o que elas causam aqui, além do rastro de destruição? Não gera um emprego, não faz multiplicador, porque essa renda não roda no Brasil, quando poderia estar sendo usada aqui no Brasil para consumo, para gerar economia, para gerar multiplicador. E hoje está indo para fora com um grande volume aí de bilhões de reais que são perdidos na tentativa de ganhar. Isso é muito triste e a gente precisa urgentemente repensar o mercado de apostas aqui no Brasil. E eu quero fazer um convite para vocês hoje muito especial, porque para quem não sabe, a gente tem uma newsletter aqui do Mercado Investimentos. E se você ainda não se inscreveu para receber todas as manhãs aquele resumo do mercado, a gente sempre traz um verbete também, é uma newsletter com as notícias de economia do portal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve em icl.com.br/newsmercado ou aponta o QR Code aqui, o celular para o QR Code que está no cantinho, porque assim você recebe a nossa newsletter e se mantém informado sobre os nossos assuntos aqui. Não é a newsletter do portal, tá, gente? A gente tem uma newsletter própria, somos muito chiques. Então a gente tem uma newsletter do Mercado Investimentos e eu estou convidando vocês a se inscreverem para ficar por dentro de tudo que rola aqui e fora do programa também. Vamos ver o resultado da nossa enquete rapidinho, então? O que vocês estão achando do Javier Milei, hein? Vamos ver. Milei está perdendo a mão, 49%. O mercado reviu as promessas do Milei, coladinho aqui, hein, com 42%. E exagero de pessimismo, lá tá ótimo, lá tá muito bom, 8%. Ficou bem pau a pau aqui, hein? Mas eu acho que Milei está perdendo a mão. Na verdade, Milei nunca teve mão para mim. Para mim, começou tudo errado por lá. Vou arrastar agora para os nossos vizinhos, para o rolê, que começa agora na sequência, 11 horas da manhã, mais que excelente companhia com Guga Noblar e William De Luca. Corre lá no canal do De Luca para assistir o rolê e eu me despeço aqui. Na manhã a gente volta, eu ia falar na segunda-feira, todo dia eu tô achando que é sexta-feira, né? Também muito sintomático. Amanhã a gente volta para comentar os assuntos do mercado que mexem com a nossa bolsa, com o nosso bolso, com a nossa economia, com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Em 2024 e 2025, mais de 4.000 pessoas lotaram essa casa para assistir o Despertar, o evento que o ICL faz todos os anos com os maiores influenciadores, pensadores, intelectuais e seres humanos
que inspiram milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse ano vai ser ainda maior e a gente queria convidar você para fazer parte. E vem, 19 e 20 de setembro, tá junto com a gente, compartilhar essa energia e construir um mundo muito melhor. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.